Oi, chuchus, como é que vocês estão? Eu sou a Si e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre um tipo de livro diferente. Eu sei que eu sempre costumo indicar aqui livros mais fininhos que são para vocês lerem em um final de semana, em um feriadão. Tem alguns vídeos assim aqui no canal, que são livros mais fluidos, de leitura mais rápida, para vocês aproveitarem ali um tempinho de folga, ler em uma sentada. Mas hoje eu tô aqui para indicar livros fininhos, mas que possuem uma leitura bem mais densa. Eu separei 5 livros de até 300 páginas, eu acho que não tem nenhum que chega realmente a 300 páginas, fica ali nos 200 e alguma coisinha. Então são livros relativamente pequenos, mas que possuem uma leitura que requerem um pouco mais de reflexão, um pouco mais de atenção. Então vamos lá para essas indicações. A minha primeira indicação é Demian, do Hermann Hesse. Esse livro aqui, de 196 páginas, vai te fazer ler, reler e refletir sobre diversas passagens marcantes. Aqui a gente conhece o jovem Sinclair. Ele é um rapaz atormentado pelas suas questões morais e pela dualidade do mundo. Ao conhecer o Max Demian, que é um rapaz ali um tanto quanto precoce e bem carismático, o Sinclair acaba se rebelando e embarcando numa jornada de autodescoberta e também de busca pela sua paz espiritual. Aqui a gente vai ver um pouco das convenções da época, já que o livro foi escrito em 1919, e aqui a gente tem vários questionamentos do Sinclair sobre o certo e o errado, sobre o bom e o mal, e aos poucos ele vai descobrindo que o mundo e as escolhas das pessoas não são baseadas só entre ou ser bom ou ser mal, como ele acreditava na infância, né? Então, assim, as coisas não são preto ou brancas. O mundo é meio que tons de cinza. A gente nem sempre é herói, nem sempre é vilão. A gente tem um pouco dos dois, dependendo da situação. Então ele vai descobrindo essas coisas conforme ele vai crescendo. E a gente vai acompanhando aí esse crescimento pessoal do Sinclair e essa relação dele com o Demian, né, que é quem faz ele ter todas essas primeiras dúvidas e esses primeiros questionamentos ali na fase da entrada para a adolescência. É um livro que faz a gente refletir sobre várias coisas, é bem legal acompanhar a história dele, e apesar de ser um livro assim, ó, bem fininho, é um livro que é muito mais interessante quando você lê ele devagar, você vai saboreando ali as descobertas do Sinclair, e vai entendendo um pouco mais sobre a cabeça dele. É um livro realmente para você ir lendo aos pouquinhos e entendendo mais sobre essa parte psicológica, digamos assim, do Sinclair. É um livro que eu indico bastante. Eu receberia As Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. É um livro de 232 páginas e é um livro de escrita seca, cruel, direta e perfeita. Eu fiz a leitura desse livro já há um bom tempo, já tem alguns bons anos, e eu reparei que eu acho que eu nunca indiquei esse livro por aqui, o que é completamente injusto, porque esse é um livro de um autor brasileiro, é um livro nacional, e que eu acho que não é tão falado e tão indicado quanto eu acho que ele merece, porque ele é um livro incrível. A nossa história é localizada numa cidadezinha no interior do Pará, cheia de garimpeiros, segue os fatos narrados pelo Calbi, um fotógrafo que acabou se envolvendo aí com a Lavínia, uma mulher incrivelmente sedutora, que é esposa do pastor evangélico local, que inclusive foi a pessoa que tirou ela das ruas e das drogas. Então, essa história a gente vai acompanhar em 2 tempos diferentes. A gente acompanha o Calbi, atualmente, convalescendo num quarto de pensão barata, né? E a gente acompanha os acontecimentos que levaram ele até este momento. Então a gente volta no passado, ele vai contando ali a história pra gente do que aconteceu e de como ele chegou até ali. Então, assim, é uma história maravilhosa que faz a gente refletir sobre vários aspectos da nossa sociedade. Como ele é um livro nacional, a gente vê bastante sobre a sociedade do Brasil, sobre a parte de classe social. Enfim, é um livro muito maravilhoso e que vale muito a pena ser lido de uma forma devagar, de uma forma lenta, para ir saboreando mesmo a história do Calbi com a Lavínia e entendendo
como é que ele chegou até o momento atual. Terra das Mulheres é um livro de 253 páginas que foi publicado originalmente em 1915. Ele é considerado um marco feminista, mas ele é bem diferente do que eu tava pensando, do que eu tava imaginando que ele seria. Aqui a gente acompanha a história de 3 exploradores, o Jeff, o Terry e o Van, que é o nosso narrador, é o narrador ali dessa história. Depois deles ouvirem falar sobre um lugar que seria habitado apenas por mulheres, eles decidem fazer uma expedição para ir até lá conhecer, porque assim, na cabeça deles é inconcebível a ideia de que existe uma civilização formada apenas por mulheres, já que mulheres não conseguiriam ter a paciência, a inteligência, a força e a sabedoria para criar uma civilização pacífica e moderna. Então, assim, para eles, essa ideia é completamente inconcebível. É preciso ter homens para manter a ordem ali das coisas, senão tudo viraria uma bagunça, porque as mulheres brigariam entre si e é isso que aconteceria. Então, eles fazem essa expedição até lá para conhecer um pouco mais da Terra das Mulheres. E esse é um livro incrivelmente descritivo. A gente tem alguns diálogos bem marcantes, assim, bem inteligentes, mas, no geral, a gente tem uma grande descrição de como funciona a sociedade das mulheres ali da Terra das Mulheres. Então, como elas se organizam em sociedade, as suas obrigações dentro dela, seus trabalhos, como se alimentam, como elas mantêm as suas linhagens e como elas cuidam da criação dos filhos, já que essa é uma sociedade inteiramente matriarcal. Enfim, esse é um livro que levanta várias reflexões. Eu li ele bem devagar, pegando várias referências, assim. Esse é um livro que a gente consegue fazer várias análises sobre o machismo intrínseco na sociedade, que era lá em 1915, mas que quando a gente para pensar, algumas coisas, algumas ideias ainda estão intrínsecos até hoje na nossa sociedade. São pequenas coisas, pequenos pensamentos, pequenas atitudes, que a gente vê que a gente teve um certo avanço de 1915 para cá, mas que ainda não mudou completamente. Então, assim, olha quantos anos passaram e, né, quanto a gente evoluiu. Mas, enfim, essa é uma discussão que eu posso trazer em um outro vídeo pra gente conversar mais sobre essa história aqui. Mas é um livro bem interessante, é um livro que dá pra gente tirar bastante reflexões e é exatamente por isso que eu fiz essa leitura com mais calma, demorei um pouco mais para ler, tirando o fato de que ele é bem descritivo, então isso pode desacelerar um pouco mais também a leitura. Com 256 páginas, O Apanhador no Campo de Centeio foi tudo aquilo que eu achei que ele não seria. Ao invés da linguagem rebuscada, da leitura mais densa, que eu achei que teria, meio que característica aí da literatura de 1951, ano em que esse livro foi lançado, eu encontrei um livro de leitura muito fluida, com linguagem bem simples e até com bastante vício de linguagem do nosso personagem principal. Nesse livro, a gente acompanha o nosso amigo de 17 anos, o Holden Caulfield. O Holden, ele vem de uma família abastada de Nova York e ele acaba de ser reprovado em quase todas as matérias, salvo inglês. E então ele é convidado a se retirar do internato para meninos, onde ele estudava um pouco antes aí do restante da galera que passou de ano normal. Então ele acaba saindo alguns dias antes do Natal. E aí, para não ter que ir para casa e enfrentar a fúria dos pais por mais uma vez ele ter sido expulso de um colégio, ele resolve ficar perambulando ali durante esses dias que faltam uns 2 dias, né, para a liberação normal dos estudantes. Então ele decide ficar perambulando por Nova York esses 2 dias para então voltar para casa e não ter que lidar aí com esse BO. Então, assim, esse livro inteiro ele vai se passar durante um final de semana em Nova York. E a gente vai acompanhar aí os pensamentos do Holden, as reflexões desse adolescente solitário e claramente meio perdido. Através desses questionamentos existenciais, o leitor consegue identificar ali os pensamentos
de toda essa fase da vida, né, da adolescência, em que a gente tem tantas dúvidas de tentar entender quem somos, o que estamos fazendo aqui. Então, ele tem essas reflexões com um peso a mais para o fato dele ser um adolescente solitário, um adolescente que não tem tanto apoio, não tem tantos amigos. Então a gente vai acompanhar esse sentimento de não pertencimento do Holden, e isso deixa a leitura um pouco mais reflexiva, um pouco mais pesada, já que a gente vai acompanhando ali, né, o que ele vai pensando sobre a existência dele, sobre a família, sobre os amigos. Tem todas essas dúvidas e a gente não sabe muito bem o que fazer e acaba tomando algumas decisões erradas às vezes. Então a gente vai acompanhar todo esse contexto. E vale ressaltar que o Holden é, sim, extremamente chato às vezes. Ele é muito repetitivo, às vezes ele é muito reclamão, ele reclama muito, muito mesmo. Então, assim, estejam preparados, estejam cientes de que o Holden traz essa reflexão pra gente sobre essa fase da vida, né? A gente lembra da nossa adolescência ali, e algumas adolescências foram um pouco mais complicadas. Ao mesmo tempo, a gente às vezes fica de saco cheio, porque ele é muito reclamão. Então, assim, recomendo demais esse livro, é um clássico. E foi uma das leituras assim que eu fiz mais devagar, para saborear um pouco mais sobre essas reflexões, para ir um pouco mais para pensar. E é um livro que eu indico bastante para você. E por último, mas não menos importante, a minha indicação é A Redoma de Vidro, da Silva Plath. Esse aqui tem 280 páginas e é o maior livro dessa lista. Eu fiz a leitura desse livro há alguns anos e eu confesso que essa daqui foi a leitura mais pesada e mais difícil dessa lista. Aqui conhecemos a Esther Greenwood, que é uma jovem que sai aí dos subúrbios de Boston para ir trabalhar numa renomada revista de moda em Nova York. E é nessa fase da vida, com tantas mudanças, que a Esther acaba desenvolvendo um quadro de depressão e entrando em colapso. Aqui a gente vai se envolvendo com a narrativa, a gente vai se aprofundando nos sentimentos da Esther, naquele sentimento de vazio, muitas vezes, e a gente realmente imerge na história. Então, assim, eu tive que parar durante um tempo essa leitura, e é um livro fininho, então eu tive que parar algumas vezes para respirar, para tomar fôlego novamente, para poder voltar a ler, porque é um livro que realmente suga um pouco do leitor, sabe? Mas eu acho que o que deixa a leitura ainda mais pesada é conhecer a história da Silva Plath, que é bem parecida com a história da personagem principal do livro, já que ela também saiu assim de uma cidadezinha pequena para um grande estrelato com os seus livros, seus poemas e tal. Esse aqui é um dos únicos romances escritos pela autora, e esse aqui é um livro que foi publicado apenas algumas semanas antes da autora cometer suicídio. Então, quando você tem ciência desses acontecimentos e você sabe sobre a história da autora e vai ler esse livro e entrar um pouco na cabeça da Esther, esse vazio, essa sensação de que ela estava ali realizando o sonho dela e, na verdade, o sonho de mais um monte de gente que gostaria de estar no lugar dela. Tão jovem, trabalhando numa revista tão grande, e ela não sente aquilo como uma conquista, como algo bom, ela não tem essa sensação, e é tudo um vazio, deixa a leitura muito mais pesada. Então, assim, é uma leitura que eu fiz devagar, é uma leitura que eu fiz fazendo algumas reflexões sobre saúde mental, sobre depressão, sobre amadurecimento feminino. Então, assim, é um livro para se ler devagar, para ir com calma. Ele pode ter alguns gatilhos exatamente por conta dessa situação, mas é um livro que eu indico muito, é um livro maravilhoso e super bem escrito, e é por isso que ele tá nessa lista. E essas foram as minhas dicas de livros curtinhos para serem lidos devagar. Lembrando que esses foram livros que me fizeram refletir, que me fizeram ter uma leitura mais lenta. Às vezes isso não acontece para todo mundo, tá? E tá tudo bem. Mas a gente continua o nosso bate-papo aqui nos comentários. Me contem aqui se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm outros livros nesse estilo para me indicar. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, e de indicar também esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando de indicação de livro, tá bom? Ó, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!